Neste vídeo da Universidade de Estudos Avançados, vamos falar sobre os calendários. Vamos analisá-los e procurar entender a importância que a humanidade tem dado a eles. O humano sempre adorou coisas que ele não entendia. Adorou no verdadeiro sentido de adoração. Os povos antigos cultuavam muitas coisas, entre elas a lua e o sol. E estes astros receberam a alcunha de deuses e por muito tempo foram considerados sagrados e mágicos, bem como era mágica a sua influência sobre o orbe e sobre a existência humana. E dessa forma foi com todos os fenômenos sem explicação, cuja engrenagem fosse obscura para a sua época. Sobre eles se criou muitos mitos. Baseado na forma como a humanidade se via dependente de eventos naturais, é justificado o culto aos astros e também que a observância deles se tornasse uma forma de tentar conhecer o tempo. É fácil entender que povos que tinham entre sua principal preocupação a agricultura começassem a tentar contar ou cronometrar o tempo a partir dos fenômenos naturais, como subida das marés, dia e noite, época das monções e etc. Assim, perdido na noite dos tempos, foi que arqueólogos encontraram um calendário que eles consideram ser um dos mais antigos já descoberto, datado de 11.000 anos antes da Era Comum, na região que hoje é a França. Marcações feitas em um osso de águia foram admitidas como sendo as durações das fases da Lua. Inúmeros calendários já existiram, criados pelas mais variadas culturas. Calendários baseados em ciclos naturais, como os solares, lunares, equinócio, solstício, e calendários baseados em eventos marcantes para uma determinada sociedade, como o calendário da Revolução Francesa. Alguns deles culminaram em um ano de 2016 de um calendário chamado Gregoriano. Mas será mesmo que estamos no ano de 2016? O altissonante claro que sim, não é tão claro assim. 2016 é apenas mais uma datação do tempo e é baseada no calendário católico, o usual no Ocidente. Gregoriano tem este nome em homenagem ao Papa Gregório XIII, que em 1582 o instituiu. Ele é, na verdade, uma melhoria a partir de cálculos e recálculos feitos por vários pensadores antigos. É uma melhoria do calendário juliano, este instituído por Júlio César em 45 antes da Era Comum. Vamos fazer um adendo aqui. Você percebeu que usamos A e C antes da Era Comum. O método MacGregor é favorável e adota esta forma de datação, a qual respeita todas as culturas do mundo, ao invés da adotada na maioria dos estados cristãos e que se tornou corriqueira em outras partes do mundo por algum tempo. A datação AC, DC e AD, assim como o calendário gregoriano, se tornaram comuns a muitas culturas, mas apenas por conveniência comercial e econômica. Por este motivo, disse que elas são comuns, no sentido de uso comum. Portanto, dizemos na nova forma de datação que estamos no século 21 da Era Comum. O método MacGregor também considera totalmente sem sentido este e outros calendários fazerem uma contagem negativa de séculos, que é o que acontece com o AC. São séculos que antecedem o DC, ou mais propriamente, séculos que antecedem a Era Comum. Assim, apenas para finalizar o adendo, adotamos A e C antes da Era Comum no lugar de AC antes de Cristo e C Era Comum ao invés de DC e AD, respectivamente, depois de Cristo e Anno Domini. Voltando ao assunto em questão, ambos os calendários, o juliano e o gregoriano, são baseados no ano solar.
Ou seja, procuraram calcular o tempo identificando, da forma mais precisa que conseguiram nas suas épocas, o tempo que a Terra levava para fazer o movimento de translação. O problema de aplicar o calendário gregoriano de forma ampla não é esse, entretanto, e sim vários outros. Um deles é o facto de ter como início o nascimento de Jesus, como se nada mais existisse antes dele, desrespeitando todas as outras culturas muito mais antigas e tradicionais. Outro erro foi o de admitir um ano zero, ou seja, se supõe que todas as pessoas que viveram no primeiro ano viveram, na verdade, um ano zero. Evidentemente que este calendário, depois de instituído, não foi aceito automaticamente por todos os povos. Os católicos foram os primeiros com quase unanimidade, mas nem todos os cristãos o aceitaram, menos ainda outros povos. Regiões protestantes, em países como a Alemanha, por exemplo, só o aceitaram por volta de 1700. O Japão, somente no século XIX, perto de 1870. A Rússia, só no começo do século XX, e a China, perto de 1950. Até hoje, o calendário da Igreja Ortodoxa, que também é cristã, é o juliano e não o gregoriano. Lembrando ainda que esta aceitação, referida em uma grande variedade de lugares, é apenas comercial e econômica. Eles admitem o calendário, mas não o adotam. Tanto que ainda hoje há no mundo vários calendários e muitos países mantêm os seus próprios. Isso coloca em pauta algo que o mestre ensinava, que não apenas os calendários, mas a própria noção de tempo é puramente uma criação humana. O tempo foi criado pelos humanos e eles foram escravizados pela sua criação. São dominados e escravizados pelo medo do avançar do tempo e pela forma de contá-lo e datá-lo. Hoje as pessoas exibem orgulhosas as suas agendas, seus dias de semana lotados, datas marcadas com as mais variadas festividades e comemorações. Todos os dias do ano é possível lembrar que na mesma data, em algum ano, houve tal evento importante ou foi nascimento ou morte de alguém. Destarte a necessidade de organização pessoal e social, de saber quando fazer o que ou quando ir a algum lugar, o método MacGregor considera o momento atual como um errôneo culto ao calendário, uma adoração e total subserviência a ele. O calendário, a agenda e o relógio se tornaram o grande drama da humanidade. O método MacGregor acompanha a proposta de que esta era deveria adotar uma nova datação do tempo, uma que seja diplomática a todos os povos, honesta com toda a humanidade. Talvez um novo calendário baseado em achados arqueológicos que fixem uma data aproximada para a origem humana neste orbe, ou talvez baseado no ano atômico, ou UTC, Tempo Universal Coordenado, medido por uma rede colocada em funcionamento em 1972 e que conta o tempo terrestre precisamente a partir das oscilações do Césio. É em certos momentos que se percebe de forma mais intensa o quanto isso se faz necessário, como agora em um dito início de ano, calendarial, gregoriano, cristão, logo após uma histeria coletiva entre pessoas aparentemente evoluídas, vivendo em um tecnológico e moderno século XXI. O que pôde ser presenciado foi todas elas em uma frenética corrida para dar adeus ao ano velho e olá ao ano novo, buscando uma autorrealização e uma autoafirmação que não podem ser alcançadas através de uma data calendarial discutível. O mestre sempre dizia que o viver é um fluir constante, como ao observar um córrego. Embora socialmente este fluir pareça linear, individualmente não é. Como não? Porque a percepção da passagem do tempo muda de pessoa para pessoa e de situação para situação.
e, pelo menos em lembrança, é possível retroceder. Assim, para além deste tempo cronometrado, há um outro que facilmente se perde das datas e dos relógios. É segundo após segundo, um dia após o outro, sem nenhuma grande alcunha senão aquela que os humanos frisaram por eles próprios. Ao invés de ir a rodo em todo tipo de comemorações, ano após ano executando ações e repetindo rituais, sem ao menos se perguntarem por que fazem isso, é propício olhar para as culturas deste orbe e analisar. Falemos sobre o Ano Novo. A data de início de um ano novo é bastante variada por todo o mundo. Para citar alguns exemplos, ilustramos com o Ano Novo Judeu, que acontece em meados de setembro. O Ano Novo na Índia, que é diferente em cada região do país, ou o Ano Novo Islâmico ou chinês, ambos lunares e não solares, portanto com dias de comemoração que mudam sempre. Falando dos rituais, além de grupos filosóficos, étnicos ou religiosos terem datas diferentes, também os costumes da chamada passagem de ano é diferente e continua mudando ao longo dos tempos. Todas as superstições que as pessoas apresentam sem nenhum fundamento científico não é presente e unânime em todos os lugares. Analisando bem prontamente estas atitudes de comemoração, o fazer algo especial em uma data específica, só comprova o que o mestre chamou de culto ao calendário e a dependência à sua autoridade. E pode-se ver assim que o humano não tem nada de evoluído e moderno. Ao contrário, ele é supersticioso e muito, muito primitivo. Até!